Estão gravando, né? Começar aqui do começo. Equilíbrio iônico. Olha só. A gente estava falando até então de equilíbrio químico. Todos aqueles conceitos que a gente viu, né, de constante de equilíbrio, de que a concentração influencia no equilíbrio, a pressão, a temperatura, tudo isso vai ser agora aplicado para as soluções iônicas. O que são soluções iônicas? São aquelas soluções dos eletrólitos que a gente viu o conceito lá no começo do semestre. O que é um eletrólito? É uma substância que, quando em solução, produz íons. Então, essas soluções, será que elas estão, como é que é a palavra que eu quero utilizar? Se elas estão no escopo do equilíbrio químico? Estão. Tá? E para que serve eu aprender isso? Então, por exemplo, lá na parte prática, vocês estão trabalhando com soluções iônicas em que vocês vão fazer reações e formar precipitados. Se observarem, algumas delas precisam de aquecimento. Por quê? Porque a temperatura influencia na velocidade. Outras delas precisam de um pH adequado para acontecer, porque a força iônica, né, vai influenciar na velocidade de uma reação de precipitação. Algumas delas, você precisa colocar 2 gotas do reagente precipitante, em outras você coloca 3 ou 4. Por quê? Porque a concentração vai influenciar. Em algumas delas, o reagente precipitante é, por exemplo, ácido clorídrico 6 molar, e outras é 2 molar. A concentração influenciando aí. Então, todas as condições necessárias para que uma reação aconteça a contento, e a gente não cair, por exemplo, naquela falha que caiu, o rapaz lá do caso Celobá, que eu mostrei para vocês no começo do semestre, elas vão ser estudadas à base da teoria, né, à luz da teoria do equilíbrio químico aplicada ao equilíbrio iônico. Tá? Então, vamos começar. Então, primeira coisa, né, só revisando, né, equilíbrio químico para espécies iônicas, revisando o conceito de eletrólito, tá? Toda substância que quando a gente coloca no solvente, ela quebra a ligação, ou seja, se dissocia, ó. O nome dissociar é o contrário de associar. Quando você se associa a alguém, é quando você se junta com alguém. Então, quando você se dissocia, é quando separa. Então, a substância está lá com a sua ligaçãozinha iônica feita, os íons estão estabilizados com o seu octeto completo. Quando você coloca no solvente, aí, puf, quebra aquela ligação, separa. Então, você dissocia. Você pode usar essa palavra dissociada como sinônimo no caso dos eletrólitos de ionizada, porque aquela solução agora está cheia de íons. No caso de substâncias que não são iônicas, a gente só pode usar a palavra dissociada. No caso de substâncias iônicas, a gente pode usar ou dissociada ou ionizada. Nesse caso, elas são sinônimos, tá? Então, é toda substância que, quando dissociada ou ionizada, ela vai originar íons, tanto cátions quanto ânions, tá? Como é que dissocia alguém? Colocando ela na presença de um solvente. Então, a solução resultante é uma solução condutora de eletricidade, porque os íons têm cargas, e onde tem carga, ela conduz bem a eletricidade. Então, o eletrólito existem 2 tipos, os fortes e os fracos, nós já falamos sobre eles, mas vamos revisar. Eletrólito forte é aquele que a gente considera, né, que quando ela está dissolvida, ela se ioniza completamente, tá? Portanto, vão conduzir a eletricidade melhor, tá? E aqui tem um exemplo, ó, vamos supor, né, que eu tivesse 10 mol de NaCl e eu colocasse água suficiente, veja que eu nem coloquei a água aqui, porque a gente vai daqui para frente só subentender a presença da água. Como que a gente subentende? Por isso aqui, ó, por esse símbolozinho, aqui, quer dizer que ele está no estado aquoso. Não é estado líquido, não é estado sólido, não é estado gasoso, é aquoso, ou seja, ele está dissolvido em água. Então, esse eletrólito, na presença da água, ele forma seus íons. Como ele é um eletrólito forte, eu coloquei 10 mols do sal, formei 10 mols do cátion, 10 mols do ânion. Tá? Gente, se vocês, por algum motivo, não entenderam alguma coisa, ou querem que eu repita, ou dê outro exemplo, vocês abram o microfone e falem, tá bom? Então, o eletrólito forte é aquele que se ioniza totalmente. Já o eletrólito fraco, ele vai se ionizar, só que ele se ioniza parcialmente.
Ele também conduz eletricidade, só que ele conduz mais fracamente essa eletricidade, né? Lá no começo do semestre, até coloquei aquele videozinho do mundo de Bigman para justamente embasar esse exemplo, né? Então, ó, vamos supor que eu pego um eletrólito fraco qualquer, que ele tenha um grau de ionização que seja só de 10%. Isso quer dizer o quê? De todas as moléculas que eu coloco lá na presença do solvente, só 10% tem as suas ligações quebradas e liberam seus íons. O restante, os 90%, continuam na forma molecular, não quebra a sua ligaçãozinha, não forma íons, tá? Então, dei aqui um exemplo do ácido acético, que é um eletrólito fraco. Peguei a mesma quantidade lá do NaCl, né? Faz de conta que eu coloquei 10 mols de ácido acético em meio aquoso, ou seja, na presença de água. Ele vai formar, como é só 10% de ele ioniza 1 mol de íon acetato, tá? Que está errado aqui, não tem esse H. Deixa eu já tirar, porque... Bora. Bora, meu filho. Vou consertar depois, tá? Íon acetato seria, ó, ele ionizou, perdeu o H+ aqui. Então, eu vou, formo o íon acetato e formo o H+. Tá? E o restante, né, as 9 moléculas, continuam na forma molecular. Então, só 10% se ionizou. Tá? Duas coisas. Primeiro, isso aqui eu vou corrigir. Segundo, a gente coloca íon H+, cadê? Para facilitar didaticamente, mostrar que é só esse eletrólito que está aqui participando, que está se ionizando. A água, ela não é considerada na equação de equilíbrio, a gente já viu isso, né? A água, quando ela está só como solvente, nesse caso, a água está só servindo para quebrar, ela não participa da reação. Mas, na realidade, o íon H+ não existe. Por que que o íon H+ não existe? Se a gente parar para pensar como é que se forma um íon, um cátion no caso, um cátion se forma pela perda de elétrons da eletrosfera, correto? Então, o íon hidrogênio, o elemento hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ele só tem um elétron. Se ele perde esse elétron, ele deixa de ser um átomo, né? Totalmente instável. Ele não tem como perder o único elétron que ele tem. Então, na realidade, o íon H+ não existe. Ele se liga à água, a água o hidrata e forma o íon hidrônio H3O+. Mas para facilitar a vida da gente, né, de entender de onde foi que veio esse H+, foi lá do ácido, a gente escreve H+, tá? Então, entenderam a diferença de eletrólito forte para eletrólito fraco? Lembrem-se que eu não vejo o chat, então vocês têm que dizer sim ou não para eu Sim, poder professor. continuar. Ok, vamos lá. Continuar. Então, olha só, estudando esse comportamento, né, de como, será que... Porque hoje em dia, a gente pega um livro e tem um monte de conceito lá que a gente lê, não pensa sobre eles, decora, faz uma prova e etc, né? Mas como é que esses conceitos foram construídos, né? Esse pessoal aí, nessa época, eles não tinham Instagram, nem TikTok, então eles passavam o tempo estudando, né? É igual um meme que eu vi hoje, né? Hoje não, antes de Olha as ontem. indiretas. Um meme que eu vi antes de ontem. Tá aí, você fica aí lendo um livro, aí chega uma época dessa, não sabe nem quem é GK. Então, esse pessoal ele ficava estudando e iam descobrindo as coisas. É importante que a gente lembre isso, para quê? Para saber que o conhecimento científico, assim como qualquer outro conhecimento, é um processo. A gente não nasce assim, acordei hoje, aí me veio um pensamento. Vale, menino, sabia que se eu aumentar a concentração dos produtos de uma reação, vai deslocar a velocidade da reação? Não é assim. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, de novo, né, voltando para aquela sociedade competitiva que a gente vive, a gente olha alguém que fez uma descoberta e diz assim, poxa vida, esse cara é tão inteligente, eu sou um zero à esquerda. Não, meu amor. Para aquele cara fazer aquela descoberta que hoje está sendo anunciada lá,
Ele levou um processo enorme, um tempo enorme. Então, hoje, você começando a estudar, pode ser que daqui a uns 10, 15 anos, seja você que esteja depositando uma patente de um novo medicamento, que você começou lá na iniciação científica, como bolsista do professor tal, e junto com ele foi descobrindo várias coisas. Então, é um processo, tá? Não vamos nos comparar com os outros quando chega lá no final da cadeia, né? Porque para chegar lá naquele final, teve muito caminho que a gente ainda vai percorrer, ok? Então vamos lá. O Arrhenius, que é aquele mesmo lá, que vocês já ouviram falar dele lá no ensino médio, do ácido de Arrhenius, né? Lá do benzeno e tal. Ele começou a estudar. Ele achou interessante esse conceito de equilíbrio químico que o pessoal estava desenvolvendo para sistemas gasosos e pensou: será que nas soluções ácidas, que são aquelas que eu já defini, isso também se aplica? Aí ele começou a estudar e verificar o que estava acontecendo. Então ele pensou o seguinte: toda vida que eu tenho um eletrólito, eu coloco em água, espontaneamente ele se ioniza, não precisa eu nem fazer nada, não precisa eu aquecer, não precisa eu aumentar a pressão. Botou o eletrólito na água, ele se ioniza espontaneamente. Então, eletrólito é aquele que se ioniza espontaneamente quando na presença da água, quando dissolvidos em água. Aí ele pensou o seguinte: e essa solução que vai formar? Ela é carregada eletricamente, porque ela conduz eletricidade. Mas em termos de carga, como que ela é? Será que ela é positiva? Será que ela é negativa? Aí ele começou a fazer as contas dele lá e as medições e percebeu o seguinte: por exemplo, se eu colocar NaCl na água, ele vai formar cátions, Na+, e ânions, Cl-. Mas o total de carga vai ser o seguinte: o sódio tem uma carga positiva e o cloreto tem uma carga negativa. Positivo com negativo se neutralizam. Então, no total, né, as soluções são eletricamente neutras. Elas são condutoras de eletricidade, mas em termos de carga, elas são eletricamente neutras. Porque a carga total de cátions é igual à carga total de ânions, já que o eletrólito, inicialmente, antes de ser dissociado, era neutro. Conseguem entender isso aí? Professora, no caso desses eletrólitos, né? A senhora está se referindo aos sais, né? Porque eles Não dissociam. só aos sais, não só aos sais. Os ácidos são eletrólitos. As bases são eletrólitos. Elas não se ionizam quando a gente coloca na presença de água? Ah, sim, é a reação, né? Então, tipo, por exemplo. Isso. Ah, tá, entendi. Qualquer O posto da substância. reação formam cargas iguais. Isso. Qualquer substância que quando eu coloco em água, ela forma íons, é um eletrólito. Agora, esses eletrólitos podem ser fortes ou fracos. Os sais são fortes. As bases, em geral, são fracas, a não ser aquelas lá do grupo 1A e do Stronço e Baro. Aquelas regrinhas que a gente viu lá no começo do semestre. Beleza? Sim, sim. Pronto. Aí ele começou a perceber o seguinte: eu vou chamar a atenção aqui, ó, para esse terceiro, porque esse terceiro ele vai de encontro ao senso comum. O que é o senso comum? É aquela ideia que todo mundo tem olhando as coisas sem ver o contexto geral, né? Olhando só superficialmente. O que é que a gente pensa? Quanto mais sal eu colocar, mais íons eu vou formar. Geralmente a gente pensa isso, não é isso? Mas olha o que é que o Arrhenius percebeu. Ele disse o seguinte, que o grau de dissociação, ou seja, a porcentagem em que aquele substância se ioniza, ou seja, quantos íons ele forma, depende da concentração, até aí tá beleza, e aumenta com a diluição. Ou seja, é ao contrário, se eu colocar muito sal para uma determinada quantidade de água, muito sal não, muito eletrólito, o grau de ionização vai diminuir. Se eu colocar mais água, o grau de ionização aumenta. Professora, como é que é isso? Eu vou usar um exemplo bem simples para tentar ilustrar isso aí. Se lembra que eu falei lá no começo do semestre, aquela história do açúcar? Eu perguntei se o açúcar era solúvel em água. O açúcar não é um eletrólito, tá? Então, só para ilustrar. E aí, alguns disseram que era, e outros disseram depende. Aí eu disse assim: se eu pegar uma colher de sopa de açúcar e colocar 3 gotinhas de água, dissolve? Aí vocês disseram: não. Aqui do mesmo jeito. Quem é que faz o sal se dissociar? A água.
Então, quanto mais água eu acrescentar, mais ele se dissocia. A gente vai pensar nisso principalmente em relação aos eletrólitos fracos. Porque os eletrólitos fortes, pelo conceito já diz, eles se dissociam totalmente. Então, se eu colocar a quantidade de água ali do coeficiente de solubilidade, já foi dissociação total. Mas o eletrólito fraco, eu dei um exemplo há pouco, né? Que o ácido acético se dissociava 10%. Se eu colocar mais água, a água, como sendo um solvente polar, ela vai exercer uma pressão sobre os íons que formam aquele eletrólito para separá-los mais. Então, o Arrhenius percebeu o seguinte: olha, naturalmente, se eu colocar aqui só o tanto que seja para solubilizar desse eletrólito fraco aqui, ele dissolubiliza, sei lá, 5%. Mas se eu colocar mais água do que esse tanto, que é o máximo, né, para o coeficiente de solubilidade, ele vai se dissociar mais um bocadinho, porque vai ter mais água para puxar esses íons. Entenderam? O grau vai aumentar com a diluição. Quanto menos concentrada for a solução, mais ele se dissocia. Isso aqui vem comprovar aquela história que a gente falou, quando estava falando de equilíbrio químico, que a gente pode comparar, né? Porque o equilíbrio químico, inicialmente, ele foi determinado, a teoria dele, levando em conta a atividade iônica e não a concentração da solução. Mas aí a gente viu, ó, a gente pode fazer essa aproximação porque a atividade é concentração vezes força iônica. Quanto mais solvente tiver, mais aquela força iônica se aproxima de 1, e aí eu posso dizer que a atividade é igual à concentração e posso usar os conceitos do equilíbrio químico mesmo para soluções que eu levo em consideração a concentração e não a atividade. Consegui ser clara com relação a isso? Professora, Diz. essa afirmação é verdadeira para soluções insaturadas também? Insaturadas? Insaturadas. Ó, se eu aumento a ionização com a diluição, eu já vou estar falando de solução insaturada. Na hora que eu aumento o solvente, né, mantendo o soluto, eu estou insaturando. Porque vamos supor que eu tivesse a solução saturada. O grau de ionização dela é X. Se eu aumento o solvente sem mexer no soluto, eu estou diluindo. Então, ela não está mais saturada, ela está insaturada. A gente até poderia dizer assim, né? Quanto maior for a insaturação, maior o grau de dissociação. Né? O Arrhenius percebeu isso. Quando eu aumento a diluição, quando eu aumento a quantidade de solvente, aumenta o grau de dissociação. Entendeu? Sim, obrigado. Pronto. Aí ele diz o seguinte: a condutividade da solução se relaciona com a fração ionizada. É aquilo que eu falei há pouco, né? O eletrólito forte, ele se ioniza totalmente, então ele tem muitos íons em solução, conduz muita eletricidade. O eletrólito fraco se ioniza pouco, mesmo que eu aumente a diluição, existe um limite, isso não é o infinito, ele vai conduzir menos do que o eletrólito forte. Posso passar adiante? Sim ou não? Sim. Ótimo. Eu vou só pedir aqui. Eu vou pedir só meio minuto, só para eu passar aqui um WhatsApp, que a minha esposa tomou a terceira dose ontem e hoje amanheceu muito ruim, quase como da primeira vez que ela tomou a AstraZeneca. E ela acabou de tentar ligar aqui, ela sabe que eu estou dando aula, ela nunca liga, eu estou só perguntando aqui se está tudo bem, viu? Vamos lá. Ela tomou a Pfizer? A Pfizer. Dá sono. A primeira Muito sono. E o corpo quebra. Ó, eu tomei Pfizer na primeira e na segunda, não senti nada. E várias pessoas que eu conheço também não sentiram nada, mas estão dizendo que quem tomou AstraZeneca na primeira, que foi o caso dela, né, na primeira e na segunda, e está tomando Pfizer agora, está sentindo muito, e realmente ela é dura na queda, mas hoje ela nem se levantou. Vamos lá. Então, olha só. Depois leva uma canjinha. Quando eu chegar em casa eu vou levar uma dipirona, já prometi a ela. A canjinha
Eu ainda vou ter que fazer quando eu chegar, mas vamos lá, vai dar certo. Olha só. Então, já que a gente, segundo o Arrhenius, né, pela aquela questão da força iônica, fazer com que as concentrações molares possam se aproximar das atividades e a gente possa utilizar ou aplicar os conhecimentos do equilíbrio químico para sistemas, né, iônicos, a gente vai utilizar o mesmo conceito matemático da constante de equilíbrio, né? Então, considerando uma solução diluída de um eletrólito qualquer, né, AB, a constante de ionização vai ser A mais vezes B menos sobre AB. 3 coisas aqui para a gente falar. Primeira coisa, eletrólito fraco. Sempre que estivermos falando de equilíbrio iônico, estaremos nos referindo a eletrólito fraco. Olha o que eu falei, sempre, tá? Não existe equilíbrio químico para eletrólito forte. Não se usa conceito de equilíbrio químico para falar de eletrólito forte. Alguém poderia me dizer por quê? Alguém tem alguma ideia para a gente discutir? Qualquer ideia. Peraí, repete. Equilíbrio iônico. A gente não pode falar de equilíbrio iônico para eletrólito forte. Seria porque toda reação vai se transformar, vai ficar só produto. Exatamente. Quando a gente entrou lá no começo do equilíbrio químico, nós falamos, equilíbrio químico é um estado dinâmico que só se aplica a reações reversíveis. No caso do equilíbrio forte, do eletrólito forte, não existe a reação reversível. Porque ele vai ficar totalmente iônico, ele não vai voltar para formar a forma molecular. Só os eletrólitos fracos é que parte formam os íons e parte continua na forma molecular, então há um equilíbrio em que esses íons que se ionizaram, né, que se dissociaram, tendem a voltar a se ligar para reformar o eletrólito fraco, no mesmo tempo que aquela parte molecular tende a se ionizar. E aí estabelece-se um equilíbrio químico. Beleza? Beleza. Aí outra coisa, vamos lá. Eu coloquei aqui só o eletrólito, ó, AB, A mais, B menos. Mas, professora, para ele poder formar esses íons, não tem que ter água, não? Tem que ter água. O certo seria colocar AB mais água, formando A mais B menos, mais água. Por quê? Porque a água, ela não se ioniza, ela está ali só servindo como solvente para quebrar as ligações do eletrólito. Aí, se a gente coloca água aqui, o pessoal fica achando que tem que colocar água na equação. Então, para não confundir, a gente vai sempre omitir a água, sabendo que se o eletrólito aparece em algum momento na forma ionizada, é porque ele está na presença do solvente. E o solvente aqui para a química analítica é a água. Certo? Então, são as condições com as quais a gente vai trabalhar. Então, constante de ionização, mesmo raciocínio lá da constante de equilíbrio. Se a gente tiver um eletrólito mais geral, né, não simplesmente de 1 para 1, mas pode ser, sei lá, Ca2, Cl3, ou CaCl2. Então, a gente não tem de 1 para 1, mas tem de 1 para 2. A gente vai usar o mesmo raciocínio que usava lá. Ó. Aqui eu já coloquei a água só para chamar a atenção. Ó. Vejam que eu coloquei a água aqui para mostrar que ela quebrou as ligações desse eletrólito aqui e formou seus íons. Mas eu nem coloquei ela aqui no produto, porque ela não é produto, ela está servindo aqui só como solvente. E como solvente, ela não participa da equação da constante de ionização. Então, ó, o meu eletrólito é AXBY. Então, eu vou formar X mols do cátion A com a carga dele, que eu estou chamando aqui de mais M, e Y mols do ânion B com a carga dele, que eu estou chamando aqui de menos N. Equação de equilíbrio, mesma coisa. Concentração do cátion, A mais M elevado ao seu coeficiente, X, vezes concentração do ânion, B menos N elevado ao seu coeficiente Y, sobre concentração do meu reagente, AXBY. Mesmo raciocínio que a gente está já acostumado a usar lá para o equilíbrio químico.
Beleza até aí, gente? Sim! Sim, né? Pronto. Aí, o rapazinho lá, né? Tô igual aquela moça do Instagram, no caso mesmo, o rapazinho lá, o Arrhenius, ele falou que o grau de ionização depende da concentração e aumenta com a diluição. Ó, ele usou esse nome aqui, o grau de dissociação. Ou seja, quanto que esse eletrólito se dissocia. Ele ficou tão impressionado com essa história dele aumentar que ele gerou uma relação matemática para traduzir esse grau de ionização. Então, ele chamou o grau de ionização de alfa e ele disse que o seguinte, para eu saber quanto que se ioniza, eu vou fazer a relação entre o número de mols total, que eu coloquei lá, e o número de mols ionizados, que eu vou poder medir pela concentração de íons, pela condutividade, lá daquela solução que eu formei, tá? Então, a relação, o grau de ionização é a fração entre o número de mols ionizados sobre o número total de mols, né? Se eu botei 10 mols de um determinado eletrólito e só se ionizou 2, 2 sobre 10, 0,2. O grau de ionização dele é 0,2. Percentual. Grau de ionização vezes 100. 0,2 vezes 100, 20%. Ah, eu botei 10, se ionizou 2, se ionizou 20%. Ok? Matematicamente, a gente pode dizer ó, que o número de... Diz, meu amor. No caso desse número total de moles, é a soma de todos os coeficientes? Não, número total de mols. O que é mols? Número de mols é aquele coeficiente do eletrólito, né? Eu estou falando do eletrólito. Aqui, ó, nesse caso, eu tinha colocado 1 mol de AB. O total era 1. Se eu quiser saber o grau de ionização dele, eu posso pegar ou o cátion ou o ânion, tanto faz, porque eles a anel é eletricamente neutra. Então, eu vou ver quantos íons eu formei desse em relação a esse. Então, tem o grau de ionização do meu eletrólito. A gente vai ver já já o exemplo matemático, para tentar facilitar a compreensão. Certo. Obrigada. Nada. Aí, ó, matematicamente eu tenho essa relação. O número de mols ionizados vai ser o número de mols total vezes o grau. Tá? São grandezas importantes para a gente brincar matematicamente com elas. Então, ó, feito isso, o Oswald, que era um contemporâneo do Arrhenius, ele disse assim, legal, cara, tu é muito inteligente, viu? Puxa vida, isso aí que tu descobriu é massa. Mas vamos fazer o seguinte, já que tu disse que esse grau de ionização ele varia com a concentração e aumenta com a diluição, vamos embora criar aqui uma relação matemática para saber como é que a concentração da solução vai influenciar no grau de ionização. Aí, tá aí, cara, vamos. Aí eles começaram a estudar, ó, o equilíbrio químico. Faz de conta que eu tenho uma substância AB se ionizando, formando o cátion A+, e o cátion B-, ou, desculpa, o ânion B-. No tempo zero, a gente diz assim, ó, eu botei N mols de AB, não formou nada ainda dos íons, porque é zero. Aí começou a ionizar. O que é que eu vou ter no equilíbrio? Eu vou ter o total do que eu coloquei inicialmente, menos o que se ionizou. Correto até aí? Conseguem entender até aí? Sim, professora. Eu vou pedir só um minutinho aqui para desligar o microfone para eu ouvir aqui a resposta da minha esposa, tá? Que ela mandou um áudio. Sorriu, notícia boa, vai. Gente, calma. É notícia boa, tá tudo bem, ela se esqueceu que eu estava em aula. Vamos lá. Então, voltando para cá. A gente foi lá, né?
e viu que no tempo zero eu coloquei N mols do AB, quando atingiu o equilíbrio eu tenho o tanto que eu coloquei menos o tanto que se ionizou. Quanto foi que formou de cátion? Quanto foi que formou de ânions? Oxe, a gente sabe o seguinte, ó, que o grau de ionização é o número de mols ionizados sobre o total. Matematicamente, a gente pode chamar que o número de mols ionizados é N menos alfa. Então, quanto foi que formou? Desculpa, N alfa. Então, quanto foi que formou? Qual é o número de mols ionizados do cátio? N alfa. E do ânion? N alfa. Matematicamente, compreenderam o conceito até aí? Olha, quem está... Calma, professora, a senhora pode explicar novamente, porque eu caí Ó, tantas vezes que eu me perdi. você está caindo, é? Sim, Ixi, mas não está se machucando não, né? rapaz, não tô quase cair da cadeira, mas tô bem. Vamos lá, ó. Aqui, o tempo zero, eu coloquei N mols do eletrólito AB. Como é zero, não começou a reação ainda, ninguém se ionizou, 0 e 0. Até aí, tudo bem? Sim, tudo ok. Pensei que já tinha caído de novo. Aí, ó, foi ionizando, atingiu o equilíbrio. Não, eu vim pro celular, tô nos dados móveis agora. Duvido cair. Fica. Quanto que eu consegui formar de cada espécie no equilíbrio? Oxe, do total lá do eletrólito, eu coloquei o tanto total menos o tanto que se ionizou, é o tanto que permanece como molecular, beleza? E formou um tanto que foi o A mais e um tanto que foi o B menos. Quanto foi que eu formei de A mais? A quantidade de íons que se formam, ela está relacionada com o grau de ionização. O que é matematicamente o grau de ionização? É a fração ou a relação entre o número de mols ionizados e o número de mol total. Eu formei aqui um determinado número de mols ionizados. Posso dizer que é NI. Só que matematicamente, através dessa relação, eu posso conceituar NI como sendo o grau de ionização vezes o total. Então, eu posso dizer que eu formei N alfa de A mais e N alfa de B menos. Até aí, ok? O que é que eu expliquei? Sim, professora. Tá tudo ok. Ótimo. Observem que eu estou aqui, ó, medindo quantidades em número de mol e relacionando o número de mols com grau de ionização. Só que o Oswald, ele quis fazer aquela relação entre a teoria do Arrhenius com a concentração da solução. Nós sabemos que número de mols sobre volume é a definição para a concentração molar. O que é concentração molar? É o número de mols dos solutos dissolvido em determinado volume de solução. Então, matematicamente, se eu dividir cada uma dessas quantidades pelo volume, como eu apliquei essa constante, né? O volume do sistema é constante, a todos os membros, quimicamente eu não mudei nada, nem matematicamente também. Mantive a relação matematicamente correta. Mas eu sei, ó, que N sobre V é molaridade. N sobre V, molaridade, vezes alfa, vezes alfa. N sobre V, molaridade vezes alfa, e N sobre V, molaridade vezes alfa. Beleza? Sim, professora. Agora a gente vai pegar essas quantidades, que a gente sabe que são as quantidades que estão no equilíbrio, e aplicar na teoria da constante. É o produto da concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, eu vou ter, ó, M alfa vezes M alfa seria M ao quadrado vezes alfa ao quadrado, certo? Sobre M menos M alfa. Se eu colocar aqui o M em evidência, vai ficar M, abre parêntese, M dividido por M, 1, menos M dividido por M1 vezes alfa, alfa, 1 menos alfa. Então, ficaria M que multiplica 1 menos alfa. Como eu teria M ao quadrado aqui, ó, um cancela o outro, e sobra essa relação. Constante de equilíbrio para um eletrólito ionizado, ou dissolvido, vai se relacionar com a concentração da solução e com seu grau de ionização. De que forma? K é igual a M alfa ao quadrado
sobre 1 menos alfa. Então, quando eu pegar, sei lá, eu vou estudar o ácido fórmico, sei qual é a constante de equilíbrio dele. Vou estudar 3 soluções, uma solução 0,1 molar, uma solução 0,01 molar e uma solução 0,00001 molar. Eu posso descobrir qual é o grau de ionização em cada uma dessas concentrações, porque como é a mesma substância, a sua constante de equilíbrio será a mesma, já que é constante, ela é tabelada para aquela temperatura. Entenderam essa relação matemática aí? Como é que a gente chegou nessa equaçãozinha? Sim, professora. Pronto. Aí agora é só brincar. Vamos ver aqui se tem umas brincadeirinhas aqui. Pronto, ó. Exercício 1. O ácido acético é um importante ácido orgânico que apresenta um baixo grau de ionização. Em solução aquosa, constitui um tempero conhecido pelo nome de vinagre. Então, de cada 1.000 moléculas de ácido acético dissolvidas em água, apenas 13 sofrem ionização. Isso já é um dado que foi comprovado em laboratório. O pessoal vai fazendo, vai colocando, né? Coloca tanto, bota tanto de água e vai fazendo as medições. E se chegou a essa conclusão, de cada 1.000 moléculas de ácido acético dissolvidas em água, apenas 13 sofrem ionização. Calcule o grau de ionização desse ácido e classifique-o quanto à sua força. Então, grau de ionização é alfa, é o número de mols ionizados sobre o número de mols total. O que foi que ele disse? Ó, o total, quando eu colocar lá 1.000, só 13 se ionizam. Então, NI é 13 e o N total é 1.000. O grau de ionização do ácido acético, 0,013. Com relação à força, existem umas tabelinhas que dizem que se o meu eletrólito se ioniza, o grau de ionização dele é menor do que 5%, ele é eletrólito fraco, tá? Como é que eu vou saber a porcentagem aqui? O alfa percentual é só pegar o alfa, multiplicar por 100, não é por 100? Então, ó, 0,03 vezes 100, 1,3. Então, ele se ioniza 1,3%. No caso, é um eletrólito fraco. Ou é um ácido. Pode fraco. dizer, professor? Dizer o quê, meu amor? Do negócio que a senhora disse que a porcentagem, não sei quanto, vai ser fraca. Ó, tem aqui no próximo, ó, tá certo? Vai ficar no slide para você, tá? Mas, geralmente o pessoal diz que quando é menor do que 5% é fraco, tá? Mas vai para o slide aí, porque eu deveria ter trazido a tabelinha para cá, foi um erro meu. Esse aqui, vocês conseguiram entender como é que a gente chegou nesse valor? Sim. Super simples, né? A prova for assim, vai ser show, né? Vamos ver aqui o segundo exercício, olha só. Ó, tá vendo? Ó, ácido fraco, quando o grau de ionização é menor ou igual a 5%. Moderado, quando ele é menor do que 50%, né? E, obviamente, maior do que 5%. E se ele for maior ou igual a 50%, ele já é considerado ácido forte, tá? Então, olha só, ácido não, aqui é eletrólito, tá? Aqui tá ácido, mas a gente pode trazer para eletrólito. Pode ser ácido, pode ser base. O exercício 2 diz o seguinte: a cada 6,115 litros de sulfeto de hidrogênio gasoso, que é o gás, né, H2S, borbulhado na água, lembram quando a gente estava lá na aula de soluções, que eu falei que os ácidos inorgânicos à temperatura ambiente são gasosos, e aqueles frascos que a gente compra, na realidade, são soluções. Quando a gente borbulha aquele ácido na água, né? Verifica-se que 4,647 vezes 10 a menos 3 litros reagem, sofrendo ionização e formando o ácido sulfídrico. Ó, H2S vai formar o S- e o H+. Ó, aqui eu já coloquei como o hidrônio para chamar a atenção de vocês a forma correta. Mas a gente vai estar sempre escrevendo H+, porque é mais fácil para a gente compreender que aquele hidrogênio veio só do ácido, tá? Não tem nada a ver com a água, porque às vezes o pessoal fica achando que veio H+ do ácido e veio H+ da água. Não, só do ácido, tá? A água é só o solvente.
Então, todo o volume restante continua na forma molecular. Baseado no grau de ionização, indique se esse ácido sulfídrico é forte, moderado ou fraco. Então, vamos lá. Alfa, o grau de ionização, é o número de mols que se ioniza sobre o total. Quanto é que se ioniza? Está aqui, ó. 4,647 vezes 10 a menos 3 sobre o total. Quanto foi o total? 6,115. 6,115. Professora, mas aqui não está em mol, não. Está em litro. Ó. Vejam que nós estamos falando de gás. Você lembra lá daquela relação que a gente tem PV igual a nRT? Como a pressão é constante, a temperatura é constante, a gente pode dizer que o N é proporcional ao V, que é o volume. Então, por isso que eu posso aplicar diretamente aqui, tá? Como é que eu sei, professora, que a temperatura é constante e a pressão é constante? Porque ele não falou aqui. Então, a gente está num sistema único. Peguei aquele sistema, borbulhei o gás, é o mesmo sistema. Então, está na mesma pressão, na mesma temperatura. A gente encontrou aqui um alfa, 7,59 vezes 10 a menos 4. Para saber a porcentagem, ó, alfa percentual, ó, porcentagem, é por 100. Multiplicar por 100. Então, é o alfa vezes 100. Peguei o valor do alfa, multipliquei por 100, cheguei que o alfa percentual é 0,076%. Portanto, o ácido é fraquíssimo. Beleza até aí? Professora, pode repetir do gás nas condições do CNTP com volume igual ao número de mols? Sim. Existe aquela relaçãozinha lá da fisicoquímica. P vezes V é igual a nRT, correto? Esse sistema aqui, ele não falou, ó, quando a gente borbulhou, aumentou a pressão, diminuiu a pressão, não. Então, se ele não fala em pressão, é que ela está sendo constante. A mesma coisa para a temperatura. Então, ó, o P é constante. O R é constante, natural, dos gases. O T é constante. Sobrou o quê? V igual a N. Então, existe uma relação de proporcionalidade entre V e N, que é o número de mols, quando eu trabalho com sistemas gasosos. Então, Certo. por isso que eu posso usar aqui diretamente o volume e não preciso estar me preocupando se tem que dividir a massa pela massa molecular, não. Certo? Só para sistemas gasosos, tá? Podemos passar? Pode sim. Pronto, exercício 3. Aqui, ó, a gente vai fazer começar a utilizar aquela relaçãozinha lá que o Oswald, né, desenvolveu a partir dos conceitos da teoria de Arrhenius. Uma solução 0,1 molar, né, que está só o M, o certo era ser mol por litro, mas esse M também significa molaridade, de ácido acético está 1,3% ionizado. Então, ele já disse que o grau de ionização dele é 1,3%. Veja que aqui está percentual, tá? E aqui é só alfa, então a gente tem que transformar a unidade. Então, eu preparei uma solução lá no laboratório, 0,1 molar. Eu sei que o grau de ionização do ácido acético é 1,3%. Eu quero calcular a constante de ionização desse ácido. Faz de conta que é uma substância nova, que não tem ácido ou não tem constante tabelada, mas eu preparei uma concentração X lá, fiz as medições de concentração de íons, de condutividade, descobri qual é o alfa, e agora eu posso, a partir dela, calcular a constante de equilíbrio. Então, ó, K é igual a M alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Então, a relação entre constante, concentração e grau de ionização. Substituindo os valores que a gente tem, a gente vai encontrar que a constante é 1,71 vezes 10 a menos 5. Lembrando, né, de transformar o alfa. O alfa percentual é alfa vezes 100, então o alfa é alfa percentual dividido por 100. 1,3 dividido por 100, 0,03. O inverso também é verdadeiro. Eu posso, a partir da constante de uma substância tabelada e da sua concentração, da concentração da solução que eu preparei no laboratório, descobrir qual vai ser o seu grau de ionização. Vamos ver se tem aqui. Pronto. Qual o grau de ionização do ácido acético
numa solução 0,1 mol. Ó, vejam que eu já mudei a concentração. A concentração agora é 0,1. A outra era... Ah, não, mudei não, desculpa. É a mesma concentração. 0,1. Vamos lá. Ele me deu um dado tabelado. A constante ácida, ó, veja que tem Ka. Ka quer dizer do ácido. É a constante de equilíbrio para os ácidos. É 1,8 vezes 10 a menos 5 a 25 graus. Então, eu tenho aqui a minha relação, que o Oswald, né, desenvolveu para mim. Eu sei que a constante é igual o produto da concentração vezes o grau de ionização ao quadrado sobre 1 menos o grau de ionização. Então, substituo o valor da constante, substituo o valor da concentração da solução que eu preparei e tenho aqui a incógnita do alfa para descobrir. Isso vai me gerar uma equação de segundo grau. Tá? 1 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5. 1,8 vezes 10 a menos 5. Menos. Alfa vezes 1,8 vezes 10 a menos 5. 1,8 vezes 10 a menos 5 alfa. É igual 0,1 vezes alfa ao quadrado. É igual 0,1 vezes alfa ao quadrado. Passar todo mundo para o mesmo lado da igualdade, eu vou ter a seguinte expressão. 0,1 alfa ao quadrado, mais 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes alfa, menos 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a zero. Então, vejam ó, que eu tenho uma incógnita elevada ao quadrado, a incógnita e o item C, a parte C aqui da equação, não tem nenhuma incógnita. Então, isso aqui caracteriza uma equação de segundo grau. Vou descobrir o valor do delta. Chegou aquele momento único da vida de vocês, né, para o qual vocês passaram todo o ensino médio se preparando de usar a Bhaskara, né? A gente vai ter alfa é B ao quadrado menos 4AC. O que é o B? É o 1,8 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, menos 4A. A é 0,1, ó. A professora digitou errado aqui, ó, 0,1. C é menos 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, eu tenho que consertar isso aqui e o íon acetato lá do início, antes de mandar esses slides para vocês, tá? A gente vai chegar, né, nesse valor de delta, que eu vou conferir se eu fiz utilizando 0,1 ou utilizando 1, mas eu acho que eu fiz utilizando 0,1, tá? Encontrei o delta. Aí, numa equação de segundo grau, a gente tem duas raízes, o x' e o x duas linhas. Observem o seguinte, o x' eu usei como sendo menos b mais raiz de delta sobre 2a. O que seria o x duas linhas? Seria menos b menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, os x duas linhas seria um íon, um valor negativo. Um valor negativo, matematicamente, ele tem um sentido. Quimicamente, ele não tem um sentido. Por quê? Um valor negativo diria que ele não se ionizou, muito pelo contrário, ele foi virar molécula. Mas ele não pode ter mais molécula do que ele já tinha no começo. Então, nas equações onde a gente vai utilizar a Bhaskara aqui na química, para a gente basta a raiz positiva. Porque sempre que eu falar em concentração, não existe concentração negativa. E grau de ionização é uma relação que envolve concentração, número de mols ionizados sobre número de mol total. E não existe concentração negativa. Então, eu calculei só a raiz positiva, ó, menos B mais raiz de delta sobre 2A, aqui eu digitei correto, ó, o valor do A, e encontrei correto, então, apesar de ter digitado 1 aqui, eu fiz o cálculo certo, ó, que o x' é 0,13, encontrei não, aqui é 0,1 mesmo. Deu alfa, 0,135, alfa percentual 13,5. Se a gente observar, na realidade ele é 1,3, né? Então, ali houve, realmente, eu tenho que multiplicar aqui por 0,1 e refazer o cálculo, tá? Mas o raciocínio matemático é esse. Então, assim a gente pode, através da constante de ionização de uma determinada substância e da concentração da solução preparada, descobrir o grau de ionização dela, e vice-versa. Entendido aí? Oi, tem alguém aí? Entendi. Ótimo. Deu sim. Deu, né? Maravilha. Eu acho que não tem mais, deixa eu ver. Pronto.
Essa é a parte que tinha para hoje. O que é que eu vou fazer? Corrigir os 2 slides para mandar para vocês. Vou fazer isso agora não. Agora são 10 para meio-dia. Eu vou desligar aqui e vou passar na farmácia, comprar o remédio, fazer um almoço e ir para a reunião que eu tenho 2 horas. Quando for à noite,